presença hoje do Procurador Federal da Advocacia Geral da União, mestre e professor de Direito Constitucional, Dalton Moraes. A gente dá sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Dalton, eu gostaria de repisar com você uma observação que você fez a respeito da discussão que se coloca hoje, naturalmente meio aquecida, se não encandecida mesmo pelo aspecto político, né? Nós estamos envolvendo personagens políticos expressivos como Lula, a respeito dessa questão da execução provisória da pena, com a prisão a partir da sentença em segunda instância. Você observou, você me falou de, digamos assim, cada coisa é uma coisa, ou seja, tratar certas transgressões digamos assim, com a especificidade da sanção que ela requer, em vez de generalizar. Perfeito. Gostaria que você repetisse isso, para deixar bem claro. Legal, isso. Bacana. O projeto anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro para a Câmara, nesse ponto da execução provisória da pena, ele trata exatamente do que eu te disse no programa anterior. Ele estabelece quais crimes são crimes de gravidade suficiente para terem a execução provisória da pena. Crime de corrupção, crimes hediondos, tráfico de drogas, ou seja, ele faz a seleção natural de quais são os crimes mais graves, se é que é possível dizer que não exista um crime grave, mas ele faz a seleção dos crimes mais graves que seriam submetidos a essa execução provisória da pena. Qual é o problema disso? O problema disso é que esta matéria é de natureza constitucional. Isso envolve refletir qual é o conteúdo determinado pelo texto constitucional. E o Supremo Tribunal Federal examinou isso em 2016 no sentido de autorizar genericamente que eu faça a execução provisória da pena para todos os crimes. O Supremo Tribunal Federal tem, possivelmente, não sei se talvez esse ano ainda, mas possivelmente vai recolocar esse assunto em pauta, que existe uma ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que o Supremo vai ser obrigado a revisitar esse tema. E é importante o Supremo revisitar esse tema, porque, como eu te disse no programa anterior, esta decisão do Supremo foi tomada em 2016 sob uma composição da Corte diferente da composição de hoje. E ele é um tema vívido ainda na sociedade brasileira, e quanto mais vívido ele for, menos segurança jurídica. E quanto menos segurança jurídica, maior a dificuldade que nós temos de resolver esse assunto. Então, talvez pode ser que o Supremo Tribunal Federal caminhe na conduta ou de rever a norma criada por ele mesmo em 2016, ou de aperfeiçoar a norma criada em 2016 no sentido daquilo que está proposto pelo projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, ou seja, de definir alguns crimes que possam ser, esses sim, submetidos à execução provisória da pena, o que eu não acredito, porque aí seria uma adição ainda maior ao texto constitucional do que o Supremo fez até mesmo em 2016. Então, talvez, Eustáquio, esse seja o campo ideal para que o Congresso decida a respeito, para que o Congresso, dentro da sua prerrogativa de capitanear a modificação do direito positivado, e isso envolve também o direito constitucional, porque o Congresso exerce poder constituinte derivado, para que isso fique a cargo do Congresso e não propriamente a cargo do Supremo Tribunal Federal. Claro que eu estou fazendo aqui uma análise técnica ideal, mas o que vai acontecer é que o Supremo Tribunal Federal em breve vai ser chamado para revisitar esse tema, e esse tema vai ser definido em breve pela Corte, ou para o bem ou para o mal. O fato é que o Supremo precisa realmente rediscutir e decidir o tema para gerar mais segurança jurídica. Como eu tinha te dito no outro programa, defender a Constituição não significa ser complacente com a corrupção. A corrupção precisa ser combatida dentro da rule of law, ou seja, dentro do império da lei determinado pelo texto constitucional ainda vigente. O nosso Supremo aqui, ele se diferencia de cortes máximas de outros países, onde lá se prevê que a função deles é especificamente e estritamente interpretar a Constituição? Para começar, o Supremo ele não é uma corte exclusivamente constitucional, né?
O Supremo Tribunal Federal, na verdade, é uma corte penal, uma corte administrativa, uma corte civil, mas a principal função dele é a função constitucional. Porque ele, por exemplo, processa parlamentares criminalmente, ele decide ações civis públicas entre estados e a União, ele decide mandados de segurança, ele decide habeas datas, ou seja, ele decide várias questões que não necessariamente estão relacionadas com a guarda da Constituição. Mas o fato é que a principal função do Supremo é a de guardião da Constituição. Isso por si só já diferencia, por exemplo, o Supremo da Suprema Corte Norte-Americana e do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que são cortes exclusivamente constitucionais. Né? Então o Supremo, ele, de certa maneira, ele perde operacionalidade na principal função dele, porque ele também tem que se preocupar com o processo criminal, ele tem que se preocupar com o habeas corpus, ele tem que se preocupar com a ação civil originária entre estados, entre municípios e etc. A outra questão é que a forma, a cultura de julgar do Supremo é absolutamente diferente das culturas de julgar americana e alemã. Só para você ter uma ideia, a Suprema Corte americana, antes de julgar um caso, os assessores dos justices, os justices são os ministros, né, americanos, os assessores se reúnem numa sala, debatem um assunto, saem com uma decisão majoritária de todos, depois os justices se reúnem também numa sessão entre eles, numa mesma sala, debatem, e só após isso é que vai haver o julgamento público. 3 etapas, então. 3 etapas. 3 peneiras, na verdade. Eu tenho dali realmente um julgamento colegiado que define qual é o que a gente chama de ratio decidendi, ou seja, a razão de decidir. Eu sei por que a Corte decidiu. No Supremo Tribunal Federal, cada ministro do Supremo apresenta a sua percepção do direito, dos fatos, da sociedade. Então, na verdade, eu tenho 11 decisões diferentes que precisam ser compiladas pelo presidente para extrair um comando decisório. Isso por si só traz uma problemática imensa, porque quando você vai verificar qual é a ratio decidendi, você propriamente não identifica a ratio decidendi. Então isso é uma cultura nossa, né? Não se muda, a cultura nunca muda muito rapidamente, né? Ela depende de um processo de mudança natural. E o Supremo, ele pratica de certa maneira, essa judicialização da política, desculpe dizer, pela má qualidade da nossa política. Isso vai ser tema do nosso próximo bloco. Okay. Hoje a presença do Procurador Federal da Advocacia Geral da União, mestre e professor de Direito Constitucional, Dalto Moraes. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor e mestre de Direito Constitucional, Dalto Moraes. Dalto, a gente terminou o primeiro bloco você falando que essa judicialização da política decorre muito na verdade, da qualidade da nossa política, da má qualidade da nossa política, uma qualidade tão má que chegou até a denegrir e, de uma certa maneira, reduzir a expressão política tão nobre, né? Até porque não se concebe que exista uma solução social que não passe pela política, né? Pela verdadeira política, pela política do P maiúsculo, né? Então, você diz que o Supremo, a Justiça passa a ter muito protagonismo no quadro de má política, né? Perfeito. E aí vem aquele velho aforismo grego lá dos tempos das ágoras, onde brotou a primeira democracia representativa, de que o castigo do bom cidadão, quando se omite ou despreza a política, é ser governado pelo mau cidadão, né? E nesse momento, me parece que você ensaia um projeto comunitário, um projeto de cidadania que envolve contribuir para a política sem medo de ser um estranho no ninho. Sem medo. Eustáquio, assim, primeiro ponto, né? O ponto técnico, qualitativo. O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo é chamado a atuar num processo de judicialização da política, óbvio que por fatores sociais inerentes à nossa cultura, mas também, óbvio, pela má qualidade da política praticada. Política legislativa, ou muitas vezes por omissão do legislador, onde ele precisa atuar e ele precisa definir campos próprios, ou pelo má resultado
da política desenvolvida por ele. E por que a política é essencial? A política é essencial porque é a política que muda, as escolhas políticas mudam o direito vigente. E é o direito vigente que conduz as relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Qual é o papel de uma Constituição? O papel de uma Constituição é fazer a transição entre as escolhas políticas que nós fazemos como sociedade para o marco jurídico de uma sociedade. Isso é a nossa Constituição Federal de 88. As decisões políticas que nós tomamos na Assembleia Constituinte, juridicizadas como texto normativo. O que o legislador faz é isso. Ele toma a decisão política, a escolha política, essa escolha é transformada em direito positivo que passa a partir daquele momento regrar condutas ou na iniciativa privada ou na administração pública. E na administração pública isso ainda é mais grave porque a administração pública é submetida ao princípio da legalidade estrita, ou seja, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Se a lei for uma lei mal construída, mal estabelecida e sem justificação social daquela escolha política, torna-se quase impossível eu concretizar a escolha política feita. Então, eu tenho, ou às vezes, a omissão do legislador, quando ele não define assuntos que ele precisava decidir, ou eu tenho a escolha política utópica por algo desconectado da realidade. Abstração. Ou seja, achar que sonho. é o direito que vai resolver problemas inevitáveis da economia, ou a má qualidade mesmo técnica do texto pela falta da análise do impacto regulatório. A gente vive hoje numa sociedade de risco, em que eu tenho pluralidade de interesses e hipercomplexidade social. Tá bom para você, Eustáquio? Significa o seguinte, nós andamos em veículos cada vez mais rápido. Ou seja, a velocidade da nossa vida é cada vez mais rápida e toda atividade que a gente exerce é uma atividade de risco. A gente vive sob uma pluralidade de interesses. Ricos, pobres, estudados, não estudados. Ou seja, cada um tem seu interesse próprio. Empresários, trabalhadores, homens do campo, empresários do agrobusiness natural e hipercomplexidade social. A informação está cada vez mais rápida e o processo decisório é cada vez em menos tempo. Se eu não tenho uma política bem desenvolvida com justificação social da política pela boa escolha política, torna-se quase impossível ter uma gestão pública de qualidade que vai efetivamente entregar à sociedade aquilo que ela precisa. Então, vamos usar um exemplo claro, rápido para você. Hoje, qual é o grande problema hoje da gestão de pessoal? Hoje, o poder público gasta bem mais da metade do que ele arrecada, do que ele arrecada com pagamento de servidores públicos e com aposentadorias, bem mais. Isso significa o quê? Sobra muito pouco dinheiro para fazer investimento em infraestrutura e efetivamente permitir que o empreendedor exerça atividade econômica, que é quem gera riqueza, é o empreendedor. Esse é o papel do Estado, respeitar o empreendedor, porque é ele que gera riqueza, ele que vai enriquecer a sociedade. Esse deveria ser o papel do poder público. E o poder público se restringir àqueles campos que ele tem que efetivamente fazer. Saúde, educação e segurança para dar o ponto de partida igual. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que nós gastamos metade, mais da metade, bem mais da metade de tudo que se arrecada com pagamento de servidor público e com aposentadorias. No primeiro ponto, da gestão de recursos humanos, se fala muito em estabilidade, né? A estabilidade do servidor público no trabalho, que tem que acabar com a estabilidade e etc. Vamos fazer rapidamente um raciocínio para a gente ver como essa perspectiva política e social está absolutamente incorreta. Vamos imaginar a Lava Jato. Lava Jato, eu tive altas figuras da República, inclusive um ex-presidente e vários senadores, vários deputados sendo processados e investigados por um delegado federal. Eu tenho figuras importantíssimas, poderosíssimas no campo político sendo investigado por um servidor público, um delegado. O que mantém a possibilidade dele exercer a função pública dele da maneira correta, como foi exercido na Lava Jato? A estabilidade. Porque se não fosse pela estabilidade, bastaria o senador que está sendo objeto da investigação contactar os seus meios políticos para contactar
a substituição daquele delegado que não lhe é simpático e que está exercendo ali com vontade a sua função por um outro que talvez fizesse uma prevaricação ou algo assim no interesse do investigado. Ou seja, determinadas categorias de servidores públicos precisam de prerrogativas e estabilidade para exercer a sua função. É um delegado que processa e investiga uma grande autoridade, é um procurador que defende o Estado em causas que às vezes envolve centenas de bilhões de reais, é um auditor fiscal que precisa auditar um grande grupo econômico e às vezes até mesmo uma grande autoridade pública. São essas prerrogativas que permitem que essas categorias, que a gente chama de carreira típica de Estado, desenvolva o seu papel. Essas categorias são cerca de 10% de toda a massa de servidores públicos hoje. Os outros 90% são atividades meios, né? São pessoas que desenvolvem funções que dão suporte a essas funções de carreira jurídica de Estado. Mas aí não se casa aquela premissa bem básica de justiça, tratar desigualmente dos desiguais? Isso. Respeita as exceções. Esse é o problema. A regra. Esse é o problema. A nossa Constituição estabeleceu o que nós chamamos de regime jurídico único. O regime jurídico único significa que, para contratar um servidor público, eu só posso contratar por um regime. Ou pelo regime que nós chamamos de estatutário, ou seja, a pessoa tem uma lei específica regulando qual é a relação jurídica do servidor público com a administração pública que o contrata, ou a legislação trabalhista comum, ok? Qual é o grande problema? O grande problema é que eu tenho um percentual menor de servidores públicos que precisam das prerrogativas para exercer a sua função. Esses não podem ser trabalhistas, como a grande massa pode. Sim. O problema é que, como eu só posso ter um regime, se eu colocar esses que precisam da prerrogativa no regime trabalhista, eu estou contrariando a finalidade do Instituto Constitucional da Instabilidade. Sim. E aí, consequentemente, eu estou contrário à Constituição. Então, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nós identificamos que o regime jurídico único é absolutamente prejudicial à gestão de servidores públicos. Por quê? Porque eu simplesmente não posso exonerar por uma dificuldade fiscal orçamentária ou o servidor público que, em regra, eu não tenho condição de pagar, ou o servidor público que não está exercendo adequadamente a sua função. Ou seja, o RJU ele engessa a gestão pública. Essa é uma decisão difícil de ser tomada? Muito difícil. Quem é que precisa tomar? É o parlamento que precisa tomar. É uma decisão pública, política, difícil de ser tomada, precisa ser tomada porque a gente precisa adequar o setor público com aumento de privacidade e vai ser necessário bons políticos para discutir esse tema, que é um tema espinhoso, e justificar socialmente a tomada dessa escolha difícil. A questão é, como é que você faz isso quando você é um político profissional? Que você vive da política e aí você não está preocupado com o interesse que você representa, mas sim com a sua sobrevivência no cargo ou no mandato. Quando você está preocupado com a sua sobrevivência no mandato, você sempre vai fazer escolhas que preservem o quê? O seu instinto pessoal de poder, o seu mandato. Você não está preocupado com os interesses. Daí porque nós temos uma percepção de política e estamos começando a desenvolvê-la muito fortemente desde o final do ano passado, no sentido de que a política, você precisa viver para a política e não da política. A gente precisa de pessoas comuns vivendo a política em determinado momento como encargo cívico, para cumprir esse encargo nos interesses representados e não propriamente para se beneficiar do encargo. Então, como você disse, se você me permite, eu estou desde o ano passado filiado ao Novo, aprendendo bastante sobre a percepção do Partido Novo sobre política, com pessoas voluntárias, com políticos não profissionais, com vedação de mais de uma reeleição. Dalton, eu quero agradecer muito sua presença aqui durante esses 2 dias, explicitando para nós esses aspectos, alguns dos quais muito controversos da questão constitucional. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio, sempre à disposição para esclarecer um pouco mais do direito constitucional de maneira forma para os seus telespectadores. E certamente outras oportunidades nós gostaríamos de ter. Ok, obrigado. A presença do Procurador Federal da Advocacia Geral da União, mestre e professor de Direito Constitucional, Dalton Moraes. Até já.